Agora vamos para a parte dos exercícios. A primeira questão já deve estar aparecendo aí na tela de vocês e diz o seguinte: considere as grandezas físicas, velocidade, temperatura, quantidade de movimento, deslocamento e força. Destas grandezas, escalar é. Então, a única grandeza dentro das alternativas apresentadas que é escalar, ou seja, para ela ser bem representada, ela só precisa do seu valor e da sua respectiva unidade de medida, é a temperatura. Pois quando eu falo de velocidade, eu preciso de uma direção e sentido. Força, eu preciso de direção e sentido. Deslocamento e quantidade de movimento, para ficarem bem definidos, eu preciso especificar a sua direção e o seu sentido. Logo, a alternativa correta é a que tem como resposta a temperatura, que é a letra B. Agora vamos para a segunda questão. Essa primeira foi fácil, né? Vamos para a segunda. A segunda questão, como já deve estar aparecendo aí na telinha de vocês, diz o seguinte: o módulo das forças representadas na figura são F1 igual a 30, F2 igual a 20 e F3 igual a 10. Determine o módulo da força resultante. Então, eu tenho um sistema aqui em que eu tenho a aplicação de 3 forças e eu desejo achar a força resultante. Essa força resultante vai ser a soma vetorial de F1 mais F2 mais F3. Então vamos tentar descobrir essa força. Aqui, se eu quisesse descobrir a força entre F1 e F3, seria fácil, mas eu tenho a ação dessa força F2. Essa força F2, eu posso decompor ela, porque ela é uma força que é aplicada tanto na direção X quanto na direção Y. Sim, outro detalhe, o ângulo aqui é 60 graus. Logo, minha força F2 na direção X vai ser dado pela força F2 vezes o cosseno do ângulo aqui de 60. E minha força F2 na direção Y vai ser F2 vezes o seno de 60. Resolvendo aqui essa equação simples, minha força F2, segundo a questão, é de 20 e o cosseno de 60, logo 20 vezes 1 meio dá igual a 10 newtons. Então, essa minha força F2 vai estar para cá, ó, F2x é igual a 10 newtons. E a minha força na direção Y, F2y vai ser dado por 20 vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. F2y é igual a 10 raiz de 3 newtons. Logo, minha força aqui, F2y, é igual a esse valor, 10 raiz de 3 newtons. Só que eu estou querendo saber a força resultante. Para eu determinar minha força resultante, eu vou ter que subtrair essa força F1 com a F2x e subtrair a F2y com a força F3, porque eles estão em sentidos contrários. Então, fazendo minha força resultante na direção x, né, porque eu vou ter uma força resultante na direção x e uma força resultante na direção y, vai ser F1 menos F2x. Força resultante na direção x vai ser minha força F1, é dado no problema, que é de 30, menos a força F2x, que é 10 newtons. Logo, minha força resultante em x é de 20 newtons. Aí agora eu vou descobrir quem é a minha força resultante em y, porque eu tenho duas forças. Então eu faço da mesma maneira. Minha força resultante em y vai ser minha força F3 menos a força F2y. Nesse caso em particular, vai ser F2y menos F3, porque esse F2y é maior do que o F3. Então a resultante, ó, vai estar para cima. Logo vou ter 10 raiz de 3 menos
a força F3, que é 10. Como eu não posso subtrair aqui devido à raiz de 3, eu posso apenas colocar em evidência, né? FRY é igual a 10 vezes raiz de 3 menos 1. Pronto. Agora que eu tenho meus dois valores de força resultante X e força resultante Y, eu posso encontrar minha força resultante. Como? Essas duas forças aqui vão formar um ângulo de 90 graus, ó, porque eu vou ter uma força resultante em Y para cá e vou ter uma força resultante em X para cá. Logo, a minha resultante total, ó, vai estar aqui. E eu posso usar o teorema de Pitágoras, que me diz que essa força resultante ao quadrado é igual à força resultante na direção x ao quadrado mais a força resultante na direção y ao quadrado. Então, aplicando aí o teorema de Pitágoras, nós vamos ter que essa força resultante ao quadrado vai ser igual a força resultante em x ao quadrado. Nós calculamos que foi 20, então vai ficar 20 ao quadrado mais o valor da força resultante em y, que é 10 vezes raiz de 3 menos 1, tudo isso ao quadrado. Aí eu vou desenvolver isso aqui, né? A forma que você vai desenvolver esse problema, aí vai ficar a seu critério. Como nosso objetivo aqui não é a questão matemática e sim a física, a resolução dessa questão, você considerando, usando a calculadora e considerando a raiz de 3 como sendo aproximadamente 1,73, esse valor da força resultante vai dar de aproximadamente 21,3 newtons, que é o que diz a letra D da nossa questão. Vamos agora para a questão 3. A questão 3, como já deve estar aparecendo aí na tela de vocês, diz o seguinte: uma partícula encontra sob a ação exclusiva de 3 forças, como indica a figura em escala, com a intensidade, direção e sentido da resultante dessas forças. Então, para resolver essa questão, nós vamos ter que usar a regra do polígono para achar a soma dos vetores e contar quantos quadradinhos vão ficar exatamente para dar minha força resultante. A minha força F1 é uma força desse tipo. F1. Então, a regra é, eu vou colocar a força F2 onde termina a força F1. E minha força F3, logo a minha força resultante vai ser um vetor que liga onde começou até onde terminou. Essa vai ser minha força resultante. E se você contar os quadradinhos, aí essa minha figura não está perfeita porque não está em escala, como é no desenho aí que vocês vão ver agora. Então, se você contar os quadradinhos como está aí na figura, você vai ter um total de... Se eu projetar minha força F3 aqui, ele anda 4 casas. E minha força F2 anda 2 casas. Como isso aqui vai dar vai dar paralelo, aqui, isso aqui é uma reta, o vetor resultante, esse R, vai ser igual a 6 casas. E como cada casa na questão vale 1 newton, e se você andou 6 casas, então sua força resultante é de 6 newtons. E a quarta questão diz o seguinte: um veleiro deixa o porto navegando 70 km em direção a leste. Em seguida, para atingir seu destino, navega mais 100 na direção noroeste. Desprezando a curvatura da Terra e admitindo que todos os deslocamentos são coplanares, determina o deslocamento total do veleiro em relação ao porto de origem. Aí manda considerar a raiz de 2 como sendo 1,4 e a raiz de 5 como sendo 2,2. Então esse é um problema simples. Vamos refazer o que ele disse na questão. Você sabe que vai estar aparecendo aí a figura do esquema da rosa dos ventos. E como ele navega, eu posso chamar
de D1, o primeiro deslocamento dele, na direção leste, e um deslocamento D2 na direção nordeste e, como mostrado aí no esquema, vai formar exatamente um ângulo de 45 graus. Então, quem é que vai ser meu vetor resultante? Meu vetor resultante, deslocamento resultante, vai ser esse vetor aqui, ó, né? Se eu colocar ele dessa forma, eu posso escrever esses dois vetores dessa forma, ó, o vetor D2 aqui e o vetor D1, de maneira que eles formem um ângulo de 45 graus. Então, se eu quero achar o resultante, eu vou usar a lei dos cossenos. Então, esse resultante aqui ao quadrado é igual a D1 quadrado mais D2 quadrado mais 2 vezes D1, D2, vezes o cosseno do ângulo, que nesse caso aqui é de 45 graus. Agora, como eu sei os valores, eu vou substituir. Meu deslocamento resultante vai ser igual. Primeiro ele percorre 70 km nessa direção. Então você coloca 70 ao quadrado mais o deslocamento D2, que foi na direção nordeste, vai ser de 100. Logo nós temos 100 quadrado mais 2 vezes 70 vezes 100 vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Aí aqui é uma equação algébrica que não vem ao nosso caso responder, né? A gente pode pular aqui as etapas e você vai achar que o D resultante, fazendo 70 ao quadrado mais 100 quadrado, mais isso aqui tudinho, considerando a raiz de 2 como ele manda de 1,41, você vai ter que um D resultante é igual a raiz de 24.700, que dá aproximadamente o valor que a gente espera aí dentro das alternativas, dá aproximadamente 107 quilômetros, que está mais próximo da alternativa C, como a gente queria demonstrar. Então, obrigado por ter assistido essa videoaula e foi um prazer fazer ela para vocês.